ele sempre ansiou pela busca da imortalidade. Tem um livro muito interessante, que é o livro egípcio dos mortos, né? Esse livro fala sobre a travessia quando uma pessoa morre e ela vai chegar até o pós-vida. Então, há fases, né? Inclusive, se tem até o papiro de Ani, né? Que é guiado, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai morrer, após a morte aparece o deus Anubis e vai guiar essa pessoa pelos 42 portões, até chegar à presença da deusa Maat e do deus Tote. A deusa Maat, ela é a deusa da justiça na cultura egípcia. E o deus Tote é o deus escriba. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa morria, né, era colocada dentro dos sarcófagos. Né? Interessante que a palavra sarcófago significa comedor de carne, sarx, né? Do grego, carne, fagos, comer. Então, a pessoa era enterrada, né? Era colocada dentro do sarcófago, tirava-se o seu coração e colocava em um jarro suas vísceras também, e era colocado um escaravelho. Né? E a pessoa, por exemplo, quando já acordava no pós-vida, que ela tinha que enfrentar, né, os deuses da morte, visto que na cultura egípcia, tanto na cultura suméria e babilônica, os deuses tinham personificações antropológicas dos homens. E os inimigos, né, vamos dizer assim, porque naquela época não existia uma conotação de um satanás ou um diabo, os deuses, vamos dizer, de caráter maligno, tinham a aparência de animais. Então, por exemplo, você ressuscitando via o deus Anubis, que era o deus chacal, considerado o deus da morte, vai guiar você pelos 42 portões, né, do submundo, até chegar mediante a presença, né, do deus Tote e da deusa Maat. O interessante é que quando as pessoas chegavam nessa fila, que tinha uma fila para que o coração seja pesado, a deusa Maat, ela pegava uma pena da sua asa e colocava na balança, né? Conquanto que a pessoa que ia ser julgada, ela colocava o seu coração na outra balança. Se o coração fosse mais pesado do que a balança, a pessoa era entregada por uma divindade para ser consumida por ela, que era o deus Jacaré. Né? Que no momento eu não me lembro até o nome. Interessante que ia isso acontecendo de pessoas a pessoas, inclusive somente as pessoas que eram colocadas nos sarcófagos, né, tinham um enterro digno, né, e essas pessoas que seriam julgadas. Interessante que quando a pessoa morre, é dado esse coração de escaravelho, né, quando a pessoa estava perto de ser julgada pela deusa Maat e pelo deus Tote, para ver se o nome dessa pessoa estava escrito no livro da vida, a pessoa lançava um encantamento sobre essa pedra. Né? E qual seria esse encantamento? Eu tinha algumas palavras que essa pessoa podia ludibriar o mundo espiritual. E falando essas palavras, entendeu? O seu coração iria ser colocado na balança e a pessoa ia para o outro lado da vida. Aí o deus Osíris abria a porta e a pessoa entrava para o paraíso. No Antigo Testamento, quando a gente tem essa concepção de que Deus endureceu o coração de Faraó, significava que, né, o próprio Deus tornara Faraó insensível. Mas na cultura egípcia não era muito assim, não tinha essa conotação. Na cultura egípcia, um coração endurecido era um coração justo que não se deixava ser levado pelas emoções. Né? O sacerdote egípcio tinha suas emoções. Ele tinha seus momentos de alegria e de tristeza, mas não poderia ser levado por elas. Então seu coração teria que ser de pedra. Porque
Porque a pedra na cultura egípcia, quanto na cultura semita, ela tinha uma conotação de imutabilidade. Então, o coração justo é imutável. Ele luta por aquilo que é correto e não por aquilo que ele sente. Eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, independente daquilo que eu sinto. Na cultura judaica, a cultura judaica, na verdade, a cultura hebreia, pegou essa conotação de coração duro e transformou numa conotação negativa. E essa conotação, ela começou sendo totalmente contextual, mas depois continuou sendo histórica. E hoje, quando se fala sobre o coração endurecido, é um coração insensível. Hoje em dia, quando uma pessoa fala para você, nossa, você tem um coração muito duro, né? Mas para o povo egípcio, um coração duro não era um coração insensível, era um coração equilibrado, porque tentava se manter não naquilo que sentia, não era cordial, né? Toda pessoa que é cordial se deixa levar pelo coração. E uma pessoa justa, ela tende a se levar pela lei. Então, na cultura egípcia tinham leis a serem seguidas. Então, você seguindo essa lei, você se tornaria digno do mundo vindouro. Um outro livro histórico muito interessante é o Épico de Gilgamesh, né? Porque ele fala a questão também da imortalidade. Porque, por exemplo, pela história de Gilgamesh, ele era uma pessoa que era um semideus. E essa pessoa era insensível. Pelo fato dele ter poder, ele usurpava cidades, né? Pegava os espólios das cidades que ele conquistava e economizava para si grande acúmulo de riqueza. Os deuses, vendo isso, ficaram indignados. Tanto que o deus Utu, na cultura suméria, Shamash, na cultura babilônica, criou Enkidu. E Enkidu foi criado para combater Gilgamesh. E Gilgamesh não tinha medo de nada. Então, como o Gilgamesh era da cidade e o Utu foi um ser criado pelos deuses, e ele vivia na natureza, algum tempo, muito mais para frente, os dois entram no embate, né? Uma sacerdotisa, por exemplo, dá os prazeres da cidade a Enkidu, e Enkidu tenta voltar para o campo, mas os animais o rejeitavam. E Enkidu ficou sabendo que tinha um homem muito poderoso, que era Gilgamesh. Então os dois, quando se viram, se degladiaram muito, mas muito mesmo. Até que um destruiu o outro. Mas não destruiu da maneira que nós, ocidentais, pensamos, sobrepujava, não. Como os dois eram iguais em forças, ambos se respeitaram e se tornaram irmãos. E tanto os dois, quando se tornaram irmãos, eles começaram a trilhar um caminho junto, né? Seja que cada um tinha uma personalidade diferente, né? Por exemplo, Gilgamesh era muito mais, como ele era um ser da cidade, ele era muito mais tempestivo, e Enkidu, quando era da natureza, ele era muito mais calmo, muito mais contemplativo. Essa é a visão que o escritor da epopeia de Gilgamesh passa, ou de Gilgamesh. Então, os dois lutam e ambos se respeitam, e os dois criam um laço e começam a caminhar juntos. Ambos têm histórias fantásticas, né? De união e de luta. E um defendia o outro, porque tanto na cultura suméria como babilônica, irmão tinha aquela conotação que um protegia o outro. Um era o escudo do outro. Ninguém lutava por si. A pessoa lutava pelo outro. Porque eu sou a representação do meu irmão e o meu irmão é a minha representação. Então, um conceito de clã, né, vamos dizer assim, no Oriente Médio, era muito forte. E a epopeia de Gilgamesh fala que ambos se engendraram numa grande jornada. E ambos enfrentaram um baba, né, que era um touro que vivia no bosque, que é sagrado. Né? E ambos matam esse touro, um baba. E Ishtar, né, que era uma deusa muito sexy, uma deusa da fertilidade, ela pega e ela tenta seduzir Gilgamesh para que case com ela. Mas Gilgamesh fala bem assim, eu sei o que você faz com seus pretendentes, com seus homens. Depois de você os ter
né, seduzidos e satisfeitos do seu prazer, você os mata, os destrói. E Enkidu, com um ciúme tão grande, um zelo tão grande do irmão, que ele, já que é nessa jornada, o que ele faz? Ele pega a perna do touro que ele matou, um baba, e joga sobre a cara de Star. E Star pega e amaldiçoa Enkidu. Depois de um tempo, Enkidu vai ficando fraco, vai ficando debilitado nessa jornada, né? E Gilgamesh fica preocupado, porque vai chegando numa época que Enkidu deita e fica triste. E Gilgamesh, olhando nos olhos de Enkidu, ele percebe que Enkidu estava com medo da morte. Foi a primeira vez que um homem, né, que era um terço Deus, olha a morte nos olhos do seu amigo e teme tanto pela morte do seu amigo como pela sua. Então Enkidu morre. Gilgamesh o enterra, faz o seu estado de luto para ele e começa a seguir a sua jornada. E Gilgamesh, ele começa a ter, vamos dizer assim, hoje em dia, uma espécie de crise existencial. Eu perdi o meu irmão, o que a vida tem sentido agora? Então, ele vê que o seu amigo morreu, ele tenta fazer a busca da imortalidade. E ele andando, né, e ele descobre sobre a história de Utnapishtim, que hoje em dia é considerado o Noé dos Sumérios. Bem que a história de Utnapishtim antecede a história de Noé. Então Gilgamesh vai nesse caminho até encontrar, né? Ou seja, nesse caminho ele vê vales, ele vê montanhas, ele vê vales, ele entra em lugares estreitos, ele luta contra monstros, né? E passa, depois de um tempo ele vê uma entrada bem escura. Ele pega nesse caminho e anda, vamos dizer, quase 6 ou 7 quilômetros por aí. Certo que era a medida que não se usava na época, né? Então, ele ultrapassando essa escuridão, ele vai andando mais de 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias de escuridão. E do outro lado, quando ele chega, ele vê a claridade, ele vê Enkidu, né? E ele vê Enkidu e fala bem assim para Enkidu: me dá o segredo da vida eterna. Só que Enkidu vê ele tudo sujo, tudo esfarrapado, tudo maltrapilho, e fala assim: não, vai tomar um banho, se alimente que depois te dou. Então Enkidu pega, antes, né, depois quando Gilgamesh faz todo esse ritual, né, toma um banho, né, e tudo, come, se alimenta, descansa, e Enkidu começa a fazer um discurso, Enkidu não, me perdoe, Utnapishtim, né? Ele faz esse discurso para Gilgamesh. Ele fala bem assim que a imortalidade, ela não é nada, ela não tem sentido, em que os homens clamaram aos deuses não adianta nada, que os deuses não escutam os homens, porquanto que os deuses vivem o seu mundo e os homens o seu. Mas mesmo assim Gilgamesh, ele pega esse fruto e vai levar, né, para o retorno da sua terra, né, para a Babilônia. Só que no meio desse caminho ele dorme. E esse fruto da vida estava num barco e o deus serpente pega. O deus serpente na cultura babilônica era o deus Enki, né? Ele pega e joga. Pega, né, o fruto proibido que Gilgamesh desceu lá no fundo da água para pegar e trouxe para si, porque poucas pessoas conseguiram, né? Ninguém conseguiu, então Gilgamesh foi o único que conseguiu. Mas ele coloca no barco e dorme, e o deus Enki pega o fruto da vida e leva de volta para o fundo do mar. E Gilgamesh acorda frustrado, né? E volta para a sua terra. Ele volta ainda continuando um terço. Deus. Ele era poderoso, mas sabia do poder da sua limitação. Então ele chega lá no seu destino e ele percebe uma coisa muito interessante quando ele chega no seu destino. Ele vê que o mais importante não é o fim, é a jornada que se leva até o fim. Por quê? Porque no Antigo Testamento, para os povos do Oriente, não existia o conceito de céu e inferno que o Ocidente acredita hoje.
quando você morre, tem o conceito de Sheol, sepultura, ao contrário da cultura egípcia. Egípcia acreditava num paraíso. Os sumérios, eles não acreditavam na cultura do paraíso, eles acreditavam que o homem morreu e acabou. Né? Então, Gilgamesh ele volta para a sua cidade triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque ele percebe que nessa jornada o que importa são as pessoas que estão no seu caminho. Porque conforme a mensagem que o próprio Utnapishtim dá para ele, a imortalidade ela não vale nada, ela não tem o conceito. Né? Porque a palavra de imortalidade em que o Utnapishtim fala para Gilgamesh não é esse conceito que nós acreditamos, o céu eterno. Seria o conceito que os judeus falam de Olam Rabá, uma vida plena, não um além-vida, conforme o misticismo judaico. Né? Interessante que, às vezes, eu até penso que o livro de Kohelet, né, que é chamado de Eclesiastes, é inspirado nessa passagem. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes fala bem assim: vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Né? Vai lá, até no capítulo 2. O que adianta o homem pegar, colher as coisas para si, sabe? Plantar, né? Querer conquistar, querer acumular, visto que quando ele chegar à velhice ele morrerá, e quem colherá esse fruto não será ele, mas será a sua descendência. Visto com que embaixo do sol tudo é efêmero, aproveite o momento que Deus lhe dá. Aproveite o sol, aproveite a sua família, aproveite o seu filho, aproveite o seu cachorro, aproveite a capacidade que você tem de contemplar a natureza. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. O contexto de vaidade, né, para o povo do Oriente é algo totalmente oco, sem sentido vento. É como se fosse uma espécie de peneira. Ao mesmo tempo que buscamos as coisas que elas nos enchem, ela nos esvazia. Então, quando você está numa gana de buscar o prazer futuro, a glória futura, o descanso futuro, você perde a oportunidade de usufruir o prazer presente, o que o momento lhe traz. Porque isso consiste a vida do homem, né? Plantar, colher e comer do seu fruto. É por isso que eu fiz esse paralelo entre a cultura egípcia e a cultura suméria. Então nós temos esse conceito, por exemplo, de tanto querer o melhor dessa vida e o melhor dessa vida no pós-vida. Nós absorvemos isso da cultura egípcia. E o conceito de paraíso que temos, né, que amalgamamos, né, por exemplo, pela influência persa e egípcia, nós acreditamos que após morrermos, nós teremos o melhor dos melhores do outro mundo. Mas isso é totalmente cultural, mas o centro da mensagem é: o paraíso ele é o aqui e o agora. No nosso paraíso ele tem céu e inferno. Então, cabe nós alimentarmos na nossa parca vida o que queremos alimentar, né? Na nossa parca vida de novo. Estou parecendo até um pastor falando, mas não é a minha intenção. Mas o que você quer fazer? Você quer fazer da sua vida um céu ou um inferno? O que vai decidir é a concepção que você tem sobre a jornada de vida que você está traçando.